Olá, galera, tudo bem? Bom, lembrando que sou a professora Andréia, de vocês, da turma 7, tá? De Fundamentos de Enfermagem. Bom, hoje nós vamos falar sobre anotações de enfermagem, né? Eu vou mandar para vocês nesses slides como que deve ter, quais as diferenças das categorias, né? Eu vou começar com vocês sobre as anotações de enfermagem, é um respaldo. O que é um respaldo? É um critério que a gente tem de nos guardar, né, legalmente, que a categoria tem, independente, né, se for o enfermeiro, se for o técnico ou auxiliar. Quando eu digo categoria, galera, eu quero dizer sobre a enfermagem, que dentro da enfermagem tem três hierarquias diferentes, conceitos e normas de trabalho totalmente diferentes, tá? Eu coloquei aqui para vocês começarem a entender as categorias enfermeiro, né? O enfermeiro, o que compete ao enfermeiro, a enfermeira, tanto faz, nas funções dele. Então, ele é totalmente capacitado, academicamente falando, tá? Não estou dizendo se tem alguns que têm perfil, outros não. Estou dizendo que a competência dele é atribuição de gestão, coordenação, supervisão, diretoria, gerência, enfim, todas as esferas de gestão é incumbido do enfermeiro. Procedimentos de alta complexidade, sondagens, algumas orientações grandes, avaliações, critério, consulta, também é de formação do enfermeiro. Né? Qual é a formação acadêmica? No mínimo uma graduação, né, para você ser o enfermeiro. E outras atribuições também. Claro que ele pode fazer atribuições de baixa complexidade, exemplo, dar um banho no paciente, né, ajudar a transportar o paciente, fazer assistência, mesmo sendo gestão, fazendo assistência. Não tem problema. Mas geralmente ele faz as atribuições de alta complexidade porque ele é gestão, então ele vai ter papéis diferentes. Bom, vamos para a esfera técnica. Técnico de enfermagem. Ele compete no procedimentos de média complexidade. O que eu quero dizer isso? Ele vai retirar sondas, ele vai trabalhar em setores fechados, como UTI, centro cirúrgico, UTI neonatal, né, centro obstétrico, CO, que é diferente do auxiliar de enfermagem. Ele já não pode entrar dentro de setores fechados, ele não pode atribuir, né, ele não pode ter tarefas lá dentro. O auxiliar de enfermagem ele pode fazer de baixa complexidade a média complexidade, mas ele não tem a parte da insalubridade, dos procedimentos, alguns são diferenciados, tá? Que não é para ter. Então a gente entra como o auxiliar de enfermagem, não com um profissional vitimizado, menor, não tem nada a ver. Só de um profissional que estudou menos, né? Então, hierarquicamente, ele tem menos atribuições, tá? E daí nós vamos entender um pouquinho do que para que serve, né? O que é realmente as anotações de enfermagem? Bom, anotação de enfermagem, o que realmente é uma anotação de enfermagem, né? Vocês vão acompanhar no slide. A anotação de enfermagem, galera, é uma coisa que a gente vai fazer sempre, a todo momento, quando a gente mexer com o paciente, se a gente fez cuidado com o paciente, a gente atendeu o paciente diretamente ou indiretamente, se a gente fez um curativo, se a gente deu um banho, se a gente deu uma medicação, a gente vai checar, a gente vai falar qual horário que isso aconteceu, qual a data que foi, como é que isso, né, como que procedeu, como é que estava. Onde anotamos, independente se for prontuário eletrônico ou prontuário escrito, nós vamos anotar numa parte que vai estar escrito anotações de enfermagem, que vai pedir horário, o que você fez no paciente, se o paciente ele estava andando, se ele não estava andando, né? Quais as atribuições que você ofertou para esse cuidado do paciente. O que colocamos nas anotações de enfermagem? Literalmente, tudo que aconteceu com o paciente ou o que ele verbalizou pra gente, o que ele relatou pra gente. Né? Olha, eu não evacuei, né? Eu não fiz cocô, sei lá, faz 3 dias. E daí o paciente está com diarreia. Não condiz isso, por exemplo, tá? Tô dando um exemplo.
Então a gente vai anotar, olha, o paciente relata, ou ele pode ser que tenha uma confusão mental, ou realmente isso está acontecendo e a gente não observou, tá bom? É exatamente o que a gente fez com o paciente. E de preferência, lembra que eu falei dos horários, que eu ainda dei um exemplo da outra aula, que, sei lá, se não marcar certo no horário, o paciente morreu em outro, vai dar convergência aí, né? Uma divergência. Então a gente tem que estar rigorosamente com esses critérios. Qual o valor que tem de anotação de enfermagem? Ela é jurídica, tá, galera? Então, assim, vocês têm que colocar essa anotação de enfermagem como primordial aí de recursos que a gente tem. Olha, o paciente estava hipocorado, não estava hipocorado, ele estava, sei lá, acompanhado da esposa, foi realizado o curativo estava sangrando, não estava sangrando, eu fiz um curativo compressivo, eu fiz mais frouxo, o paciente ficou imobilizado, tomou tal medicamento, isso foi tal horário. Por quê? O paciente pode solicitar judicialmente isso também e dar super complicações. Por quê? Se não está marcado o que você fez, por mais que você faça, não tem valor, né? Porque não está marcado significa que você não fez. Quem lê essas anotações de enfermagem? O enfermeiro, né? Mesmo se o enfermeiro ele tem uma evolução, uma anamnese, um histórico grande, que é só do enfermeiro para fazer a avaliação diária. Mas se ele fez, sei lá, ele fez um curativo, ele passou uma sonda, ele vai anotar nas anotações de enfermagem gerais, né? O horário que ele fez isso, como que foi, teve alguma resistência, não teve uma resistência, isso vai estar anotado também. Tá? Qual o objetivo? Os registros efetuados pela equipe de enfermagem, né, independente das categorias, que são os enfermeiros técnicos e auxiliares de enfermagem, quais as finalidades? Então, a gente atender legislações pertinentes. O que significa isso? Que ele tem que ver essas partes legais pertinentes ao paciente, né, atender a demanda, cuidado, garantir a continuidade da assistência. Por quê? Isso é muito bacana. Porque imagina a gente tem a chamada troca de plantão. Imagina vocês logo vão estar no estágio. Nós fizemos, sei lá, um curativo, uma higiene íntima do paciente, uma higiene total, orientação à família, anotou. Só que a gente não fala para o técnico de enfermagem, para o enfermeiro, que nós fizemos tais coisas. Então ele vai lá e faz um outro curativo, tipo, tava sangrando, não era para tirar, era para esperar, sei lá, 24 horas para você trocar o curativo. Ele foi lá e em menos de 6 horas ele trocou. Um exemplo, tá, galera? Então, essa continuidade, a gente tem que saber o que está acontecendo, né? Como que é, quem que faz, para todo mundo falar a mesma língua e dar o melhor cuidado para o paciente. Segurança do paciente. O que é uma segurança do paciente? É uma segurança mesmo. Olha, deu um dipirona. Não deu. Não, deu sim. Então a gente vai olhar lá, olha, realmente foi, né, ministrado tal horário o seu medicamento. Ele pode pedir judicialmente se ele precisar. Quem que fez isso? Quem manipulou o paciente? Como que foi isso, tá? A segurança dos profissionais, nossa, principalmente. Por quê? Não, nós fizemos, tá anotado, tá checado, ou anotou que o paciente não quer tal procedimento, olha, ele não quis, sei lá, tomar um tramadol porque dá, sei lá, ele tem muito vômito. Não, ele tá se negando, então a gente tá anotando que a dona Maria se negou a tomar a medicação. Então é um respaldo aí do profissional também, mesmo fazendo ou não. Nós temos que anotar o porquê. Ensino e pesquisa, isso é muito legal, porque anotação de... Agora a gente tem o Covid. Então, assim, tá muito novo, tá uma estrutura meio instável para geral, né, para global isso. E assim, como que nós vamos abordar esse paciente? Olha, tem estudos aqui, anotações de enfermagem que fizeram tal medicamento deu certo, ou tais medicamentos não deram certo, diminuiu a febre. Então, isso também dá para ser baseado como ensino e pesquisa para nós, para aprender, e para outros aprender com algumas patologias, que é algumas doenças de cada paciente.
E auditoria, galera, por quê? Porque lembra que eu falei que a gente tem que ver o hospital como empresa, e muitos não veem o hospital como empresa. Nós vamos ver, a gente está tendo um outro olhar aí. O hospital é uma empresa e ela visa lucro, então ela vai ter auditoria. Quais crivos eles vão glosar, né? Glosar eu estou falando tecnicamente algumas palavras para vocês começarem a assimilar, tá? Glosar é quando ele veta, tipo, olha, eu não vou pagar, sei lá, Unimed, um exemplo. Eu não vou pagar tal procedimento porque tá estranho aqui como que o profissional marcou. Daí a auditoria interna do próprio hospital vai falar, olha, o que aconteceu? Não, está faltando checar. Você checou? Não checou? Como é que foi isso? Entendeu? E daí para ele ter retorno e também para ver se está tendo uma boa qualidade, se estão protocolando, se estão fazendo um serviço unificado, junto, todo mundo faz igual, para ter o mesmo critério com o paciente. A anotação de enfermagem, galera, ela tem como criar, a gente tem que criar uma cultura. O que eu quis dizer isso quando eu marquei? É pra gente ser efetivo, porque tem profissionais que marcam assim: Dona Maria verbalizou, andou, comeu, fez cocô e mantém estável, fazendo medicações diárias e segue aos cuidados. Só. Mas ela não mostrou que ela fez o curativo, como que estava o aspecto, o que foi utilizado, quais os materiais que foram gastos, orientou a família, ela estava acompanhada, ela estava desacordada, por mais que ela estava verbalizando, igual eles marcaram, ela estava verbalizando. Mas a mulher estava falando, nossa, olha o elefante saindo da parede. Gente, olha o elevador. Ele está chegando perto. Ela está verbalizando, concorda? Ela está falando. Só que não significa que ela está sendo neurologicamente estável. Então, isso é ser efetivo. Anotações de enfermagem, ela tem que ser efetiva, clara e com bastante terminologia técnica. Na outra aula, vocês vão começar a ver terminologias técnicas. Por quê? Porque é o que eu falei, fundamento de enfermagem é o arroz com feijão da nossa estrutura, independente se é do enfermeiro, se é do técnico, se é de auxiliar, para realizarmos procedimentos, tá? Então, isso tem que estar bem claro na nossa vida, porque nós temos que usar. Se existe essa nomenclaturas globais, significa que é para ser utilizadas, né? Não é para eu fazer xixi, é para eu desprezar a diurese. Se está marcado ali, significa que nós temos que usar. Por quê? Porque é uma ciência escolar embutida nisso, tá? Para não gerar acúmulos de procedimento. O que eu quis dizer com isso? Que tem vezes que a gente anota num rascunho, eu vou cuidar de 10 pacientes. Mas eu fui lá, verifiquei sinais vitais de todo mundo, eu passei medicação de todo mundo, fiz curativo em 4. E marquei lá que o seu Zé, a dona Joana, Maria e o João, eles estavam com curativo, sei lá, um estava sangrante, o outro estava seco, o outro já estava necrótico, que é aquela pele preta, sabe? O tecido já está morto. E o outro era um raladinho de nada, por exemplo. Mas eu não anotei os aspectos, o que foi feito, quais foram os gastos, eu anotei no rascunho. Mas eu vou, na hora de passar no sistema, que geralmente é prontuário eletrônico, eu sento meu bumbum na frente do computador e o que eu faço? Não, tá muito tarde, eu já tenho que passar outros sinais vitais, eu já tenho que acumular um monte de tarefa. E daí, com isso, acumulou várias anotações de enfermagem para passar. Daí eu começo a diminuir tudo, eu sintetizo. Dona Maria foi feito curativo. Checo, horário. Os sinais vitais foram isso, só. Você não dá critério, sabe? Então, esse acúmulo é nessa tarefa. Você acumula muito e acaba comendo partes legais que você fez na anotação, no cuidado prestado direto para o paciente. Tá bom? Tem o mesmo valor escrito com o prontuário eletrônico, é igual, judicialmente é o mesmo. Tá lá, significa que a enfermagem fez. Não tá, significa que a enfermagem não fez. Galera, eu deixei uma tarefa, tá? Para vocês sobre anotações de enfermagem, vocês leem ali. E agradeço que vocês estão mandando feedback, né? Das aulas, de algumas dúvidas, algumas estruturas que tá ficando muito legal, muito mesmo, tá? Tô gostando bastante. E eu deixei uma frasezinha para vocês refletirem, que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. O que eu quis dizer com isso? A equipe multidisciplinar, igual a gente viu,
E a enfermagem, como eu digo, enfermagem, enfermeiro, técnico e auxiliar, eu não sou melhor do que vocês por ser enfermeira, vocês não são melhores que eu como técnico. Nós trabalhamos juntos para um bem comum que é o paciente, né? Então não adianta nada eu fazer uma boa gestão se eu não tenho técnicos que têm uma boa percepção de cuidado, de alto índice, de humanização, igual a gestão. Então a gente tem que trabalhar como engrenagem juntos, né, para o bem do paciente, tá bom? Um enorme abraço e nos vemos até logo, eu espero. Até breve. Um beijo.